O recém-nascido, imerso no seu próprio ser, está naturalmente conectado com o infinito oceano da consciência. Mesmo que não lembremos desse estágio da nossa existência, a inocência não foi perdida para sempre. Está apenas escondida. Se desejarmos nos conectar com essa inocência interior, fiquemos atentos às características da criança: o estado de alerta, a curiosidade, a sede do descobrir, a certeza de que é amada nesta terra, a sensação de que, muito além da desordem temporal, se encontra a perfeita paz da eternidade. Merlin continuou falando a Percival e Galahad. Quando o mundo exterior começa a parecer estranho à criança, ela ingressa num novo estágio conhecido como o nascimento do ego. O ego é simplesmente a consciência do eu, ou a mim. Para ter um eu, também deve existir um você ou um isto. O nascimento do ego é, portanto, também o nascimento da dualidade. Cada novo estágio da alquimia sobrepõe-se ao anterior, virando o mundo de ponta cabeça. Mas este nascimento do ego talvez seja o mais emocionante. Você não é mais um Deus. Imagine alguém que se sente onipotente. Para qualquer lugar que olhe, tudo o que vê é o reflexo da própria imagem. De repente, corpos estranhos invadem esse reflexo. Surgem criaturas que se julgam seus semelhantes. Que estranho. Nenhum de vocês mortais lembra de quando esse surpreendente fato aconteceu. No entanto, foi uma mudança crucial. Eram felizes como deuses. Agora nasceram para a mortalidade. Também foi um nascimento doloroso, comentou Percival melancólico. Esse estágio era mesmo necessário? Ah, sim. Sementes e tendências devem brotar, replicou Merlin. Cada bebê deve tomar consciência de que existe algo mais além dele no mundo. Mas não se aflija por causa da inocência perdida, querido cavaleiro, porque é o ego que o impulsiona à busca. O nascimento do ego é um passo importante, porque ele causa o nascimento para o mundo exterior. O ego é como uma faca afiada, que divide a experiência em duas, a interna e a externa. O ego infantil começa a notar: este sou eu, aquele não sou eu. Então, gradualmente, certas coisas começam a se identificar comigo. Minha mãe, meus brinquedos, minha fome, minha dor, meus sentimentos, etc. Alguns desses sentimentos são mais agradáveis que outros. Com o surgimento das preferências, de repente se descortina um mundo lá fora que não me pertence. Não é minha mãe, não são meus brinquedos, etc. Nenhum de nós pode recordar a transição do estado de inocência para o domínio do ego, mas com certeza nos lembramos da fascinação e curiosidade causadas pelo mundo exterior. Assim começamos a nossa busca. Desde a mais tenra idade, procuramos e almejamos, desejamos e exploramos. Os últimos estágios da alquimia simplesmente fazem com que a busca seja mais específica. Porque no início, tudo o que sabemos é que as coisas que estão lá fora são fascinantes. Desejamos tocar, ver, provar e principalmente possuir. Por que surge esse desejo de possuir? Por que não é agradável viver com a dicotomia do eu e não eu? Por que esse brinquedo não pode ser meu? Por que não posso ter todo o amor? Por que não posso exercer controle sobre tudo o que vejo? É assombroso notar até que ponto todos os nossos desejos adultos de possuir e ter são apenas uma extensão do nascimento do ego que experimentamos quando somos crianças. A compulsão de possuir, ter e conquistar surge assim que perdemos a capacidade de nos enxergar como a verdadeira fonte de tudo o que existe. O inocente recém-nascido não estava equivocado ao se ver como centro do universo. No entanto, quando passamos a explorar o mundo exterior, seus objetos se tornam cada vez mais tão fascinantes que relacionamos a nossa felicidade a eles.
Isso se chama referência a um objeto, que substitui a autorreferência do bebê. Nós nos viciamos no mundo, tal como vivemos agora, porque não sentimos mais o prazer simples de quando éramos bebês. Com o desenrolar da busca, a união da plenitude interior e exterior só acontecerá nos últimos estágios da evolução. Por ora, estamos no estágio inicial, no qual o ego nos equipara a todos os sentimentos associados a ele. O medo do abandono, a necessidade de aceitação, a possessividade, a ansiedade da separação, preocupação individual, a autopiedade e autoimagem. As pessoas que habitualmente mostram essas características se identificaram com a segunda etapa da alquimia. Vamos observar de que maneira age o mago para transcender o ego e viver em liberdade, fora do seu confinamento. Merlin preferia evitar os domínios dos mortais, mas vez ou outra podia ser visto numa noite de verão parado sobre um pé num campo. Se um fazendeiro curioso se aproximasse para admirá-lo, Merlin se mantinha imóvel como uma estátua, sem fazer movimento ou emitir som. E o menino Arthur pensava que seu mestre parecia uma velha ave espreitando algum peixe no lago. Certo dia, depois de Merlin ter ficado na lagoa durante várias horas, o menino não pôde evitar perguntar-lhe o que procurava. Não poderia dizer exatamente. Vi uma libélula e quis examiná-la mais de perto. Ela passou voando como se fosse um sonho. Mas logo depois, não sabia se estava sonhando com a tal libélula ou se ela sonhava comigo. Não é uma resposta óbvia? Merlin deu um peteleco na cabeça do garoto. Acha que seus sonhos só existem na sua cabeça, mas encontro a mim mesmo em todas as partes, dentro da minha cabeça e fora dela. Então, quem sabe que parte de mim está sonhando com a outra parte? Este é um mistério que nós magos ainda não resolvemos. Já disse que o nascimento do ego torna você consciente do mundo ao seu redor. Isto origina a tendência a sair do mundo e perseguir vitórias. Os primeiros sinais desta etapa são primitivos. O bebê em desenvolvimento começa a caminhar e a reclamar quando ouve um não. Este desejo de escapar e de correr é tímido no princípio, mas com o tempo, o mesmo bebê que pedia proteção e carinho reclama a sua liberdade. Este é um impulso saudável porque o ego sabe que o desconhecido é a fonte de todo temor. Se o bebê não saísse para conquistar o mundo, seu temor por ele aumentaria mais e mais. Agora estamos ultrapassando o limite desse sentido de paz, unidade e confiança com que nascemos. O ego começa a dominar o espírito. Quando o bebê entra em contato com o seu interior, não encontra mais a pura consciência, mas um mundo de impulsos antigos e novos. Os novos impulsos são os desejos, os antigos, as lembranças. Quando domina as próprias lembranças, sua experiência se torna pessoal. Jamais poderá compartilhá-la na sua totalidade. Esta é uma narração muito triste, queixou-se Percival. Merlin baixou o olhar perturbado. É verdade, seu ego é controlador e desalmado. No entanto, sua versão dos fatos é muito sedutora. Pegue o que puder para você. Lembre-se de que os demais tomarão tudo aquilo de que não se apoderar. Esse é o caminho para a felicidade. Todos vocês mortais seguem o conselho do ego durante um tempo, porque não há maldade nele, pelo menos do ponto de vista divino. Ele confia em você e no devido tempo, esta confiança será o caminho mais sábio. Se a alquimia terminasse aqui com o empreendedor, você seria encurralado no isolamento. Mas o nascimento do empreendedor também lhe garante confiança no sentido de ser único. Olhe ao seu redor, este mundo de objetos e acontecimentos. Trata-se apenas de uma coisa, tornar-se uma pessoa. Tenho projetado as mesmas imagens dia após dia, me transformando em prisioneiro do conhecido. Mas o conhecido está morto no passado. E preciso voar para a liberdade do desconhecido. Encontros casuais, coincidências inesperadas, premonições, sonhos e desejos, alegrias rápidas e imprevistas, fatos aleatórios ocupam seus lugares na teia do tempo.
Abandonei a voz da razão e escuto o sussurro que vem dos recessos do meu coração. E a nave da realidade me ajuda a sair da minha prisão. Quando atravessamos o nascimento do empreendedor, novos fatos se tornam importantes para nós. O sucesso na resolução de problemas, a competição com os demais, a preocupação com a própria imagem. Aliás, nem todo mundo se considera um empreendedor. Então, esse estágio é mesmo necessário? Sim. Porque, embora nem todos deem valor ao sucesso acima de tudo, tudo se identifica com o dinheiro, trabalho e status. O empreendedor significa mais que isso. É o ego em ação, demonstrando a si mesmo sua capacidade de separação. Se perdermos a paz interior e a plenitude, sem nada que compense essa perda, a separação seria trágica. Em vez disso, o nascimento do empreendedor torna o mundo prazeroso, cheio de conhecimentos para aprender e realizar. Em algumas pessoas, o empreendedor dura um tempo muito prolongado. A primeira conquista vai lhes mostrar o verdadeiro propósito da sua busca. Mas Deus permite total livre-arbítrio. Se uma pessoa decidir que o mundo exterior é mais importante que si mesmo, então experimentará a ambição pela fama e pela fortuna, porque o homem foi criado para conquistar cada vez mais. Porém, é uma ilusão afirmar que uma pessoa pode parar de evoluir. Por mais prolongado que seja o tempo que o indivíduo decida permanecer nesta etapa da alquimia, não é possível deter a transformação. Podemos apenas adiá-la. O ego, sem o domínio mago, não atinge plenitude alguma. Por isso é falso. Eis uma lição de Merlin, que ilustrará o assunto. Merlin desapareceu do mundo muito antes de Arthur ser coroado rei. Um dia foi avistado caminhando pelo bosque, o qual conduzia ao castelo. Satisfeito ao ver seu amigo mentor, Arthur organizou um banquete em sua homenagem. Porém, Merlin estava perplexo. Talvez deva perguntar primeiramente quem é você. Arthur ficou atônito, mas antes que pudesse protestar, Merlin falou a toda a corte em voz alta. Oferecerei esta bolsa de ouro em pó àquele que puder me dizer quem é esta pessoa. Imediatamente, uma bolsa cheia de ouro em pó apareceu nas mãos do mago. Confusos, nenhum dos cavaleiros sentados à mesa arriscou uma resposta, mas um jovem pajem se aventurou. Todos sabemos quem é ele. É o rei. Merlin negou com a cabeça e dispensou o jovem do recinto. Algum de vocês sabe quem é ele? Mas é claro, este é o Arthur, gritou outra voz. Até um tolo sabe disso. Merlin localizou de onde vinha a voz. Era de uma antiga serviçal que também foi retirada do recinto. Toda a corte estava confusa, mas ao mesmo tempo, o desafio do mago rapidamente se transformou num jogo. Todo tipo de resposta começou a surgir. O filho de Uther Pendragon, o dono de Camelot, o soberano da Inglaterra. Merlin não aceitou nenhuma das respostas, nem sugestões do tipo o filho de Adão, a flor de Albion, homem entre os homens, entre outras. Finalmente a rainha entrou. É o meu amado esposo, murmurou. Merlin negou outra vez com a cabeça e a fez sair. Uma após a outra, todas as pessoas tiveram que sair, ficando apenas Merlin e o rei. Mago, você assustou a todos, admitiu Arthur, mas tenho certeza de quem sou, por isso minha resposta é a seguinte. Sou o velho amigo e discípulo de Merlin, que o ama mais do que qualquer mortal. Depois de uma breve hesitação, Merlin recusou a resposta com a mesma firmeza das vezes anteriores. E o rei não teve alternativa senão a de sair do recinto. No entanto, a curiosidade foi mais forte e do alto de um balcão observou. Para sua surpresa, Merlin se dirigiu a uma janela, abriu a pequena bolsa e atirou o ouro em pó no ar. Por que jogou fora esse precioso pó? Perguntou Arthur atônito. Merlin olhou para cima. Era preciso. O vento me disse quem você é. O vento? Mas ele não disse nada. Exatamente, replicou sorrindo.
A mensagem deste estágio é que, em última instância, não temos outro nome senão espírito, que é tão livre quanto o vento. Entretanto, nenhum de nós precisa ser lembrado de que o empreendedor quer ter um nome no mundo, que permanece conosco por um longo tempo, décadas depois do nosso crescimento. Enquanto o ego estiver presente, o empreendedor também estará. O empreendedor jamais satisfaz seu apetite e talvez pense que nada lhe basta. Definitivamente não há limites de experiências que podemos acumular. O mundo é infinito em sua diversidade. Mas conforme cresce o ego, encurralando o próprio espírito, uma pequena voz interior começa a perguntar: onde está o amor? Onde está o ser? O quarto estágio da alquimia, um novo nascimento, está por começar. Merlin fechou os olhos, perdido nas reflexões sobre os intrincados caminhos do destino humano. Estranho, estranho, murmurou para si. Então disse a Galahad Percival: pode levar muitos anos, mas em seu devido tempo o ego chegará a uma nova noção. A de que a felicidade não reside apenas em receber, mas também em dar. Este descobrimento marca o nascimento do doador. Esse é um acontecimento agradável porque desprende o ego de muitos tipos de temores. Há o medo do isolamento, diretamente relacionado ao sentimento de egoísmo. Há o medo da perda, que surge porque não é possível nos apoderarmos de todas as coisas para sempre. E há o medo de se criar inimigos, aqueles que querem nos roubar as coisas. Quando nos tornamos um doador, o ego não tem mais que conviver com esses medos, pelo menos não como antes. Mas há algo mais profundo ainda. O ato de dar conecta duas pessoas, a que dá e a que recebe. Esta conexão dá lugar a um novo sentido de pertencer, não como a existência passiva do bebê que pertence automaticamente à mãe, mas a integração ativa de alguém que aprendeu a criar a felicidade. O ato de dar é criativo. Antes do nascimento do doador, proteger-se da perda era o que mais importava. Ao dizer perda, me refiro à perda de dinheiro e posses, da autoimagem, da importância. Milagrosamente, o doador transforma a perda em algo positivo. Agora o indivíduo pode abrir mão das coisas e, apesar disso, não sentir a perda. Pelo contrário, o ego sente prazer em dividir dinheiro, posses ou sentimentos, todos anteriormente guardados com egoísmo. Que fantástico o prazer de receber. Nunca pareceu tão maravilhoso. Galahad levantou o olhar do fogo ardente. O amor entrou no seu coração. Essa é a diferença. Sim. Enquanto o ego visar seu próprio interesse, não sentirá o amor. Pode sentir intenso prazer, ou autossatisfação, ou apego. Às vezes chamamos estes sentimentos de amor. Mas a natureza do amor é altruísta. E é preciso uma atitude altruísta para despertar o amor. Dar é o primeiro passo para transportar você do seu círculo estreito do ego para o círculo infinito do amor. Doador não se limita a dar dinheiro ou objetos a outra pessoa. Também existe a ajuda, a doação de si mesmo e a devoção. É a doação da vida na sua forma pura. Por todas essas razões, o nascimento do doador causa uma sensação nova e libertadora. Apesar do domínio do ego, começamos a olhar para fora de nós mesmos. Muitas pessoas descobrem o prazer ao ensinar a seus filhos, como parte do aprendizado, e a vivência de compartilhar com outras crianças. No entanto, o verdadeiro nascimento do doador pode não acontecer senão muito mais tarde. É preciso uma mudança de intenções. Quando doamos, porque assim nos foi ensinado ou porque consideramos que é a coisa certa, a profunda satisfação de doar não será sentida. Essa atitude deve ser espontânea, nascida da intenção de que desejo fazer, e não de que é melhor eu fazer isso. Doar é um sinal de que o ego está morrendo? Não. Na alquimia não existe a morte.
Nada deve perecer para que alcancemos o derradeiro objetivo espiritual que chamamos de Graal. Há uma velha crença de que o ego deve morrer para que o espírito viva. Mas esta velha noção do ego-morte assume que existem características que Deus repudia. Acabo de dizer que o ego é controlador e desalmado. Se Deus não repudia isso, não deveria? O mago interior sabe que não somos julgados desfavoravelmente de forma alguma. Nenhuma das nossas ações é boa ou má aos olhos de Deus. Mas isso parece chocante. Dá a impressão de que assassino e santo são iguais. O que os faz iguais é a perspectiva espiritual que faz com que o pecador e o santo sejam apenas máscaras que usamos ocasionalmente. O santo de hoje pode ser o pecador de outra vida. E o pecador pode estar aprendendo a se transformar em um santo. Todos esses papéis são ilusões aos olhos de Deus. Porque uma vez tirando a máscara, cada um de nós é simplesmente espírito puro. O doador é simplesmente uma pessoa que decidiu abandonar a máscara do ser, tanto a do egoísta como a do empreendedor. Um passo à frente em direção ao espírito foi tomado. Não estou sugerindo que forcemos essa perspectiva em nós mesmos. É natural identificar-se com uma máscara ou outra, contanto que ela signifique algo para nós. Vamos ouvir uma curiosidade sobre a vida do rei Arthur para ilustrar este ponto. Naquele milagroso dia de Natal em Londres, o jovem Arthur puxou a espada da pedra. Em meio ao tumulto, ninguém estava mais surpreso que o próprio Arthur. Onde está Merlin? Pensou. Com certeza o feito tratava-se de sua mágica, mas Merlin não estava lá. No meio da noite, bem depois de todos terem adormecido, Arthur ainda estava lá sentado, perguntando a si mesmo se o seu destino era mesmo o de ser rei. Preciso de você aqui, mestre, pediu. De repente viu uma luz debaixo da porta. Arthur correu para abri-la, mas o mago não estava lá. Era Kay, o seu irmão adotivo. Como vai? Perguntou Kay. Arthur não sabia o que dizer, mas ao voltar para o quarto, teve uma surpresa. Levante a vela, disse Arthur. Kay levantou a vela e a luz banhou 3 objetos que haviam aparecido sobre a cama de Arthur. Um boneco de palha, um estilingue partido e um espelho quebrado. Está vendo isso? Perguntou Arthur com voz estranha. Kay respondeu confuso. Vejo, mas nada significam para mim. Pedi a ajuda de Merlin e ele fez surgir esses objetos, comentou Arthur. Este boneco de palha mofado foi o meu primeiro brinquedo. Devia ter 2 anos quando Merlin o fez para mim. Este estilingue partido foi feito por mim com couro de veado e um galho de salgueiro quando tinha 8 anos. Este espelho quebrado encontrei no bosque aos 12 anos. Sabe o que tem em comum? Kay disse não. Foram os objetos mais importantes que um dia possuí, cada um em sua época. E agora veja, disse Arthur, que parecia muito comovido. É um lixo imprestável, murmurou Kay. No entanto, estou feliz em vê-los, comentou Arthur, porque sei que Merlin está comigo o tempo todo. Sabe, Kay, quando eu tinha 2 anos, só queria brinquedos. Aos 8, só pensava em caçar pardais e esquilos. Aos 12, ficava me olhando no espelho imaginando se as garotas me achariam feio ou bonito. Todos esses objetos ficaram no passado. E, no entanto, cada um teve a sua importância para que eu chegasse a esse precioso momento. Um dia deixarei minha coroa, embora hoje este seja meu único desejo e o meu destino. Kay era um homem simples que reverenciava a monarquia. Ficou impressionado. Por que alguém ia querer deixar de ser rei? Perguntou confuso. Arthur respondeu. Vou me desfazer dela quando parecer tão desinteressante quanto um boneco, tão inútil quanto um estilingue partido e tão fútil quanto um espelho. Acho que foi isso que Merlin tentou me mostrar. Deixar o poder parece atemorizante, mas na verdade é como abandonar os brinquedos de criança. Quando não precisamos mais deles, o desapego é fácil. O mesmo vale para cada estágio da evolução, uma vez que não seja mais funcional para o nosso ser interior. Todos seguimos regras que indicam o certo e o errado. Em termos sociais, o pecador e o santo parecem muito diferentes. Mas os valores da sociedade não encerram todas as respostas.
No final, até a pessoa mais apegada ao ego acaba se rendendo. Então, o terreno está fertilizado para o próximo estágio da alquimia. Merlin continuou seus ensinamentos aos dois cavaleiros. Durante muito tempo, o limitado ponto de vista pessoal é tudo que parece real a vocês mortais. Definem o bem de acordo com o que é bom para vocês. Mas chega o momento em que a individualidade amplia seus horizontes. O doador passa para o estágio seguinte, o nascimento do buscador. Nesta fase, o sentido do eu começa a se expandir. O doador aprende que o intenso amor dos outros é possível. Mas agora o indivíduo busca a fonte de todo o amor e a plenitude, e por mais intenso que seja o amor de outra pessoa, não basta. O doador que deseja abraçar o mundo agora se dá conta de que este não é mais a fonte de sua plenitude. As coisas que antes lhe davam prazer nada significam. Na verdade, a necessidade que o ego tinha de aprovação e autoimportância não lhe causa mais satisfação. Surge a ânsia de ver o rosto de Deus, de viver na luz, explorar o silêncio da consciência pura. O impulso do buscador pode tomar muitas formas. Porém, todos os buscadores têm em comum o fato de que o mundo material não é o lugar onde possam satisfazer seus desejos. Por que isso? Deus não está em toda parte? Não está o Espírito presente até no mínimo grão de areia? Sim e não. Deus pode estar em toda parte, mas isso não basta se ele realmente não for visto. O buscador deseja conhecer o rosto divino. Para alguns mortais, o nascimento do buscador é a primeira ocasião em que se toma consciência da busca espiritual. Porém, cada estágio tem sido uma busca, um simples impulso. Obter um absoluto conhecimento e alcançar a plenitude total é o que motiva a vida. Todos vocês agora são buscadores ansiosos para saber quem são. No seu melhor estágio, o doador é um filantropo. Começou doando à família e aos amigos. Depois a beneficência ou a comunidade. O espírito doador não se sente satisfeito até que todos os seus semelhantes sejam beneficiados. Podemos realmente nos doar a todas as pessoas do mundo? Esta pergunta nos conduz ao limite da individualidade. É uma pergunta que só um santo pode responder. Quando nos transformamos em buscadores, somos capazes pela primeira vez de dar um nome ao desejo, que até agora permanecia anônimo. O nome pode ser Deus, Graal, Ser Divino ou Espírito. Não importa. Todos eles conduzem a uma necessidade muito profunda, a de fugir das limitações impostas pelo tempo e pelo espaço. O buscador é o estágio da alquimia que trata do divino, porque o buscador é alguém cujos desejos se expandiram de tal forma que nada poderá satisfazê-los, salvo encontrar Deus cara a cara. Não é como um desejo ardente de querer brinquedos, dinheiro, fama ou sexo, que são desejos nascidos nos estágios anteriores. Os brinquedos, o dinheiro, a fama e o sexo eram a face de Deus quando representavam muito para nós. Qualquer coisa que acreditamos que vai nos trazer paz e plenitude é a sua versão de Deus. No entanto, à medida que trocamos uma face por outra, nos aproximamos mais do verdadeiro objetivo. Nossa imagem de Deus se torna mais real, mais próxima da sua natureza de espírito puro. Como se manifesta esse Deus ou espírito puro? Cada um tem uma versão do divino no seu próprio coração. Alguns têm visões de Deus, outros o veem em uma flor. Há infinitos tipos de buscadores. Alguns necessitam da intervenção milagrosa e da redenção. Outros seguem uma força invisível que lhes fala com suavidade a cada dia de suas vidas. O buscador simplesmente é motivado pela sua sede, por uma realidade mais elevada. Pela primeira vez, a afirmação de que o ego tudo sabe e tudo pode é questionada. Portanto, o nascimento de um buscador pode ser extremamente turbulento. Eis a forma como um mago o descreveria. Imagine-se como uma carruagem levada por um grupo de cavalos. Durante muito tempo, não há quem os guie, exceto o cocheiro, e este se julga o dono da carruagem. Mas um dia, uma voz suave ecoa de dentro da carruagem.
Pare a carruagem. No princípio, o cocheiro não ouve a voz, mas ela repete: pare a carruagem. Incapaz de acreditar no que ouve, o cocheiro fustiga os animais até que eles galopem mais rápido do que antes. Porém, a voz interior não precisa de força. Ela não protesta. Pelo contrário, repetirá com sutileza: pare. Isso é o que acontece dentro do indivíduo. A carruagem são vocês, o cocheiro é o ego, e a voz de dentro da carruagem é o espírito. Quando o espírito anuncia tranquilamente sua presença, o ego, a princípio, não lhe dá ouvidos, porque está muito seguro de que seu poder é absoluto. Mas o espírito não precisa do tipo do poder ao que o ego está acostumado. Ele é simplesmente a tranquila voz do nosso ser interior. Com o nascimento do buscador, essa é a voz que começarão a ouvir pela primeira vez. Sou um modelo de caos e ordem. Os inflamados átomos de oxigênio ingressam no meu sangue a cada respiração. Os grupos de enzimas e proteínas são os que animam minhas células. Tormentas elétricas de neurônios que jamais cessam ecoam nos intermináveis corredores da minha mente. Seria este caos uma outra face da ordem? As mesmas forças da gravidade que criaram as estrelas dançantes sustentam esses pequenos filamentos de ADN, envolvendo e desenvolvendo as lembranças do tempo da evolução. Estamos tomados de aparências. A incerteza que sinto no meu interior é a porta de entrada da liberdade. Estou vivo agora. Me tornei imprevisível e estranho. Pensar, decidir, eleger e sentir é o que ofereço ao hemisfério automático do meu cérebro. E finalmente, após anos de luta e dor, estou aprendendo a me render a Deus. Embora a voz do Espírito seja silenciosa, ela é real e anuncia a existência de uma realidade mais elevada. Algumas pessoas podem achar que os buscadores são raros, devido ao nosso forte apego ao eu e ao mundo material onde essas necessidades são preenchidas. Mas todos nascemos para o não espírito. A busca, no entanto, é uma experiência totalmente íntima. Não é possível determinar a partir de sinais externos quem está buscando e quem não está. Vão perceber que se tornaram buscadores mediante determinados sinais internos. Um grande prazer na solidão, autoconfiança em vez da aceitação social, a plenitude do ser e uma disposição para confiar. Padrões viciosos começarão a desaparecer. A meditação e a prece se tornarão parte do seu cotidiano. Quando essas manifestações espirituais o subtraírem do mundo material, vão experimentar paradoxalmente uma conexão maior com a natureza, mais conforto corporal e uma aceitação mais fácil dos demais. Isso acontece porque o espírito não é o oposto da matéria. O espírito engloba tudo. Agora estamos nos estágios mais belos da alquimia, porque deste ponto em diante, nosso ser superior se expressa mais e mais, até o seu ponto máximo. A parte prazerosa desta viagem começa com o 6º estágio. Já lhe contei que o objetivo do observador é admirar, e isto não demora a acontecer. O 6º estágio, o nascimento do observador, está bem próximo do estágio do buscador. Isolada, a busca não conduz a realização alguma. Seria uma grande frustração passar a vida buscando algo sem encontrar. Felizmente, no plano divino, todas as perguntas contêm em si mesmas a resposta. Uma vez pergunte, onde está Deus? Encontrará a verdade. Não quero confundi-los neste ponto. O nascimento do observador é tão revolucionário como qualquer dos estágios anteriores. Ele se concentra na capacidade do ego de identificar-se com qualquer coisa fora de você próprio. O observador se ocupa do dinheiro, da fama e do poder. Imagine se sua vida fosse um filme projetado sobre uma tela branca. Deixando-se dominar pelo ego, as imagens imóveis serão consideradas reais e se transformarão nas imagens de você mesmo. Com o nascimento do observador, você se vira para ver a luz.
Agora a sua imagem representa o que você é, uma imagem frágil, transformada em realidade pela necessidade desesperada do ego. Você também vai perceber que seu corpo é só uma imagem. Em vez de uma máquina de carne e osso que contém um espírito, vai perceber que tudo é espírito. O corpo é o espírito na forma física, que os sentidos podem tocar, ver e ouvir. A mente é o espírito em forma de pensamentos, que pode ser ouvida e entendida. No entanto, o espírito é mais que isso, só poderá ser visto pelo observador. Há um ditado na Índia que se aplica à alma. Quem a conhece não fala dela. Quem fala dela não a conhece. O que faz o espírito tão misterioso que é preciso ser um observador para poder vê-lo? Por quê? Se olho para esta cadeira, meus sentidos me dizem que é dura, quadrada, talvez de ângulos pronunciados e marrom. Mas o espírito não é duro nem mole, nem redondo nem quadrado. Não tem cor alguma. Não está aqui nem acolá, nem antes nem depois. O espírito não tem as qualidades habituais que os sentidos podem perceber. No entanto, é como um campo energético de caráter universal e sempre presente. Este campo contém inteligência pura, consciência pura, e a partir disso, tudo é feito. Vocês podem fazer uma infinidade de coisas, incluindo uma infinidade de universos, e mesmo assim, a quantidade de espírito não será reduzida em um simples átomo. Então, o observador não está realmente vendo nada com seus olhos. Ele está tomando consciência da verdade de que tudo é espírito. Quando falamos de uma pedra, podemos vê-la, tocá-la e formarmos uma imagem mental dela. Porém, quando falo do espírito, me concentro em um mundo invisível. Feixes de luz fluem até nós desse mundo e iluminam nossa alma. No entanto, não podemos enviar feixes de pensamento. Isso parece muito místico, mas estas regras são místicas somente se pensarmos nelas e não a vivenciarmos. O espírito é uma experiência direta, só que ele transcende o mundo de coisas visíveis e sólidas. Quando obtemos conhecimento sobre qualquer coisa deste mundo visível, esse conhecimento é palpável. Quando conhecemos o espírito, nos transformamos no próprio espírito. Acabam-se os questionamentos, porque nos encontramos no ventre da criação, onde tudo simplesmente é. Uma imensa paz repousa sobre nós neste estágio de crescimento. Quando o olho do observador se detém em algo, esse algo é aceito pelo que é, sem julgamentos. O ego não tem necessidade de conquistar, possuir ou destruir. Na ausência do medo, não surgem essas motivações, porque a necessidade de possuir não se manifesta. Quando não há uma carência, o simples fato de estar aqui, em nosso corpo, é o objetivo espiritual mais elevado que poderíamos alcançar. Pela primeira vez, é possível viver com espontaneidade. Há uma linda história de Merlin sobre isso. Pequenos detalhes da natureza sempre chamavam a atenção de Merlin. Certo dia, quando ele e o menino Arthur caminhavam pelos bosques, avistaram um pássaro pousado numa cerca próxima. Pare. Olhe. O pássaro era uma ave errante e a conversa dos intrusos o fez mudar de galho para observá-los melhor. Minutos depois, já satisfeito, saltou para um terceiro galho. A seguir, esquecendo-se de que os dois ali estavam, pousou no solo para bicar uma pinha. Em questão de segundos, banhou-se num charco e começou a perseguir e beliscar algumas sementes. O que acha disso como forma de vida? Desprezível, parece mais uma bola de penas sem cérebro que não tem ideia do que fazer a seguir. É o que parece. É uma criatura que vive sustentada pela confiança em Deus.
Passa o dia saltando de um galho para o outro, sem pensar no futuro. E, no entanto, vive bem assim, deve admitir. Esta pequena lição nos ensina que é possível viver com total confiança no Espírito. Embora possamos reverenciar o observador, sua vida é muito simples. Ele faz o que seu sentimento sugere, certo de que se trata de um impulso puro da sua alma. Neste sexto estágio do observador, voltamos uma vez mais à inocência, livre de medos e motivações ulteriores do ego, da sua necessidade constante de se defender e possuir. Assim, o observador vive muito próximo à fonte do amor. Uma vez livre da percepção do medo, o que verá é o amor. Em última instância, não há mais que isso. Merlin nos leva agora à luz plena do sol, com o sétimo e último estágio da alquimia. É difícil imaginar que exista um estágio mais elevado que o do observador, disse Galahad, profundamente impressionado com o discurso de Merlin. Tenha cuidado com essa palavra, elevado. É o ego que vive de altos e baixos. O objetivo de sua vida é a liberdade e a plenitude, como tantas vezes já comentei. A plenitude não é alcançada até que conheça Deus em você mesmo. Vocês mortais sempre anseiam por milagres, mas saibam que o maior milagre são vocês mesmos, porque Deus lhes beneficiou com esse precioso dom de se identificar com a natureza. Uma rosa perfeita não tem ideia de que é uma rosa. Um ser humano pleno sabe o que significa ser divino. Podemos descrever esse estágio? Perguntou Percival. Sim, é o sétimo e último estágio da alquimia, o espírito puro. Quando se manifesta, o observador encontra o que lhe parece prazer e plenitude totais que ainda podem se expandir. Estar na presença de Deus não é o final da busca, mas o começo. Vocês começaram na inocência e assim terminarão, mas desta vez a inocência é diferente, porque vocês contam com o conhecimento total, enquanto um bebê conta apenas com seus sentimentos. Quando puderem se ver como um espírito puro, sua identificação com este corpo e esta mente vai acabar. Acabarão também os conceitos de nascimento e morte. Em vez disso, você será uma célula no corpo do universo. E este corpo cósmico lhe será tão familiar quanto o seu próprio corpo lhe parece agora. Os primeiros estágios da transformação espiritual são guiados pelo mago interior. Com este sétimo estágio, com a realização do espírito puro, nos tornamos magos. O que isto significa? Muitas crenças aceitas se transformam na sua mais profunda essência. Por exemplo, o nascimento para o mago é apenas a ideia de que tenho este corpo. E a morte é somente a ideia de que não tenho mais este corpo. Já que os magos não se submetem à ilusão espaço-temporal, consideram qualquer pessoa como um modelo de energia. Qualquer mente é um modelo de informações. Esses modelos mudam, vão e vêm. Mas o próprio mago está além dessa mudança. A mente e o corpo são como moradias. Podemos escolher em qual delas viver, mas não o tempo todo. O mago escolhe viver uma vida espiritual em seu eterno poder e pureza. Nenhuma atividade mental pode se aproximar dessa transformação final ou trazê-la até nós. O espírito nasce do silêncio puro. O diálogo interno deve cessar. Nosso ser fragmentário, manipulado pelos desejos de todo tipo e natureza, acabará finalmente unificado, tal como o bebê que todos nós fomos um dia. Não sentiremos dúvida, vergonha ou culpa. A relação do ego com a dualidade resultou em um mundo do bem e do mal, do certo e do errado, da luz e da sombra. Agora vão ver que esses opostos se fundiram. Essa é a perspectiva de Deus. De qualquer ângulo que ele olhe, tudo o que verá será ele mesmo. Dizer que a vida é um milagre parece um clichê. No entanto, essa é a perspectiva natural de quem transcendeu todas as fronteiras para viver a vida completamente livre de um mago.
O milagre da vida se dá em 3 fases. Primeiro, começamos a presenciar milagres. Segundo, começamos a operar milagres. Terceiro, nos tornamos o próprio milagre. O que significa milagre? Significa criar o que quiser, através da sua intenção de se unir ao Criador como co-criador da sua própria realidade. No último estágio da alquimia, no estado da unidade, todos os desejos que temos falam diretamente à mecânica criadora da natureza. Não há mais distância entre sonhador e sonho. Então, todas as possibilidades estão abertas a nós. Definitivamente, o campo da consciência pura não é outra coisa senão a infinidade das possibilidades. É o espírito em essência, a partir do qual se desenvolve toda a criação. O nascimento como espírito é um evento magnífico, ao qual cada um de nós está destinado. Com a consolidação da unidade, nos familiarizamos mais e mais com o divino, até que finalmente conhecemos Deus como um ser infinito, que se move em um espaço, dimensões e uma velocidade infinita. Quando tivermos essa experiência, vamos achá-la simples e natural, assim como nos sentar numa cadeira ou como olhar as estrelas do céu. E cada uma dessas estrelas dançantes será um de vocês. Tendo percorrido todo o trajeto de inocência a inocência, quero concluir com a versão de Merlin sobre a unidade, a conquista definitiva do Santo Graal. Como acontece quando os magos falam, os 2 cavaleiros sentiram-se transformados com o estágio de espírito puro que Merlin havia descrito. Galahad olhou para o céu noturno e sentiu de repente que podia tocar as estrelas. Foi invadido pela sensação de pertencer ao universo. Estamos em casa, sussurrou Percival para si mesmo. Não se sintam estranhos. Na verdade, este é o seu estado natural, unificado com o cosmos, identificado com a vida em todas as suas formas, transformado em um só com o seu próprio ser. Este é o destino a que chegaram com a sua busca. E Galahad murmurou: no final, voltamos ao começo. Certo. Todos vocês começam com o amor, experimentam sofrimentos, lutas e paixões, para terminar no amor outra vez. Como mortais desejam milagres, e como crianças privilegiadas do universo, nada lhes será negado. O espírito é o estado do milagroso, que é o estado de criatividade pura. Como um rico globo de ouro, verão a divina consciência brilhar em tudo que os seus olhos contemplarem. O mundo se ilumina desde o interior e não restará dúvida de que o espírito simples pode se manifestar. Embora pareça que ainda residam em um corpo, serão apenas um grão na costa deste infinito oceano do ser de cada um de vocês. Os 2 cavaleiros haviam perdido a noção da duração daquele discurso de Merlin. Pareciam estar flutuando em um espaço onde esferas concêntricas se abriam uma após a outra, como pétalas de uma flor. Quando a última se abriu, lá estava um diamante transparente girando no centro. O que é isso? Quis perguntar Galahad, mas não se atreveu. Contemplem o Graal. O desenvolvimento de sua busca os conduziu à visão do objetivo, um ponto de luz pura, a essência do diamante que ferve em suas almas. Vivam devotados a este momento. Eu lhes permiti materializar seu desejo mais profundo, mas agora devem conquistar o Graal e não somente a visão que têm agora. Os símbolos mudam de tempos em tempos, mas sempre perduram. O Graal é o espectro de cristal do ser em si próprio. Um dia voltarão a ver esta máscara noturna. Quem é você, Merlin? E dos confins dos tempos lhes responderei desta forma: sou aquele que não precisa de milagres. Sou um mago e, para mim, estar aqui é suficientemente milagroso. O que poderia ser mais milagroso que a própria vida? A luz esmaeceu e o ancião desapareceu. Percival e Galahad se olharam sem dizer uma palavra, quase timidamente.
O encantamento do discurso de Merlin os envolveu. Quando sua voz não foi mais ouvida, os dois tremeram, lamentando estar de volta à terra. Quando amanheceu, iniciaram a caminhada de volta ao castelo. Na dourada luz da manhã, Percival viu o rei Arthur parado em frente a uma das janelas do seu quarto. Ele os olhava diretamente. "Devemos contar sobre o que houve?" perguntou Percival ao entrar no castelo. Galahad negou. "Não tenho certeza de que ele sabe o que aconteceu. Já deve ter passado por isso, ou não relutaria tanto em falar sobre o Graal. Mas saiba de uma coisa, gostaria que ele soubesse da busca que Merlin nos orientou a fazer. Vamos nos referir à noite da Gruta de Cristal. O rei vai entender do que se trata, porque foi lá que recebeu seus ensinamentos há muito tempo." Embora não tivessem estado em gruta alguma, mas sob o manto das estrelas do céu, Percival concordou. Esta é a história da autotransformação. Como dizia T.S. Eliot, jamais devemos deixar de explorar, e no final da nossa exploração estará o próprio ponto de partida. Um outro lugar, pela primeira vez. É uma viagem sem distância. No entanto, no final da viagem, estaremos transformados. Teremos nos tornado magos.